Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Meu nome é Roberto, para quem não me conhece. Esse é o canal Propósito Sem Opressão, como acabamos de falar. Nosso tema de hoje é 4 maravilhosas Bíblias de estudo. São 4 maravilhosas Bíblias de estudo, inclusive são Bíblias que eu uso, ok? São Bíblias, inclusive, que eu uso para o meu estudo. São Bíblias particular minhas. Eu comprei exatamente porque eu achei maravilhosas. Eu uso, por sinal, para estudar, ok? Então, eu quero compartilhar com vocês hoje essas 4 Bíblias de estudo, ok? Para quem tiver interesse, eu não tenho nenhuma parceria aqui com nenhuma, ok? São minhas Bíblias particulares. Eu uso para estudo e eu decidi compartilhar com vocês, ok? Para quem tiver interesse, achar interessante, para colocar para a coleção dele, ok? Usar para sua coleção pessoal, para estudo, ok? São Bíblias interessantes, ok? Então você que conhece o nosso trabalho, já vai dando aquele like que você sempre deu, ok? Ou like que você sempre dá. Obrigado por isso. Não esqueça, dá seu like hoje, encaminhe esse vídeo para mais pessoas e principalmente meus amigos e minhas amigas. Inscreva nesse canal. O canal tem muitos vídeos, aqui tem um playlist enorme de muitos vídeos falando de diferentes assuntos sobre cristianismo e sobre o propósito de vida. Nós falamos sobre propósito de vida e falamos sobre cristianismo no mundo inteiro. Na América, na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, em diferentes continentes e em diferentes países do mundo. Como é cristianismo hoje, na atualidade, qual é a perspectiva de crescimento do cristianismo para o futuro. Então é sobre esse assunto que nós falamos aqui. Então, tem um playlist, entra nesse canal, tem Propósito Sem Opressão, tem um playlist enorme de muitos vídeos falando de diferentes temas sobre cristianismo. Continua dando aquela força. Inscreva no canal, dá like, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, inscreva você que não é inscrito, ok? Aqui nós temos muitos vídeos, como nós falamos, ok? Tem muitos vídeos, com certeza tem vídeo que vai te interessar, ok? Então, sem demora, hoje eu vou falar de 4 Bíblias, maravilhosas Bíblias de estudo, que eu uso particularmente. Ok? Então é sobre isso que nós vamos compartilhar hoje, ok? Então vamos lá. Muito bem. Quais são 4 maravilhosas Bíblias de estudo? Gente, eu estou gravando com câmera frontal do meu celular. Muito provavelmente quando eu mostrar o título da Bíblia, ele vai aparecer aí invertida, tá? Então peço perdão por isso. Primeiro vamos começar com essa Bíblia. Olha aqui, essa Bíblia é Bíblia de estudo cronológico. Bíblia de estudo cronológico integrado, tá? Integrada. Bíblia de estudo cronológico integrada. Então essa Bíblia eu uso para estudo. Ela é publicada pela editora Thomas Nelson. Thomas Nelson, ele não publica qualquer coisa, como você sabe. Todo o material deles são materiais muito bons, ok? Eles fazem um trabalho muito interessante. Então eu comprei essa Bíblia deles, ok? Aqui nada é patrocinado. Então eu comprei para o meu uso particular, uso de estudo. Essa Bíblia não é Bíblia de você levar para a igreja, para o culto, porque é uma Bíblia cronológica, é para estudo apenas, ok? Bom, essa Bíblia, vou mostrar alguma particularidade rápida dessa Bíblia. Na verdade, os textos são textos da NVI, Nova Versão Internacional. Então, muito gostoso de ler, muito interessante, eu gosto, ok? Então, é Bíblia de estudo cronológico. Vamos lá. Qual que é a diferença de Bíblia de estudo cronológico de Bíblia comum? A nossa Bíblia comum, ok? Ou seja, a Bíblia de ordem do nosso cânon, ele não segue a ordem cronológica, tá? Então, tanto é que as nossas Bíblias, ele vem seguido conforme assunto. O nosso cânon, ele organiza a nossa Bíblia conforme assuntos, conforme o Espírito Santo foi orientando a organização da Bíblia da forma que eles acharam correta, tá? Espírito Santo inspirou o nosso cânon, eu creio assim, e todo mundo que é cristão, que entende a questão da palavra de Deus, sabe que é assim. Então, o nosso cânon não foi formado de qualquer maneira, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para que nós tenhamos todas as Bíblias que nós temos hoje, ok? Então, a Bíblia comum que nós usamos, ele não segue ordem cronológica. Então, quem trabalhou essa Bíblia, comitê que trabalhou essa Bíblia, ele decidiu organizar segundo a ordem cronológica, como ele foi escrito. Como a Bíblia cronologicamente vem escrito. Novamente, essa Bíblia está na ordem cronológica, diferente da ordem do nosso cânon, ok? A nossa Bíblia não está na ordem cronológica, ele vem segundo assunto, beleza? E essa aqui vem segundo a ordem cronológica. Por exemplo, eu vou abrir aqui só para você dar uma olhada. Vou mostrar uma coisa. Vocês viram aqui, tem um texto, esse texto aqui, depois de Gênesis, acaba Gênesis aqui, vem Jó. Ok?
Por que Jó vem logo depois de Gênesis? Porque, cronologicamente, o livro do Jó foi escrito no mesmo período do Gênesis, livro de Gênesis, ok? Naquele mesmo período. Então, logo depois, o livro de Jó foi escrito. Então, nessa Bíblia aqui, você vai ter Gênesis, em vez de vir Êxodo, aquela coisa toda, ele vai vir Jó. Vai vir Jó aqui. Então, assim sucessivamente, ele vai seguindo conforme ordem cronológica. E outra coisa interessante, eu vou pegar aqui embaixo, aqui, se vocês puderem dar uma olhada, aqui embaixo, aqui, tem linhas aqui, ó. Essas linhas são timeline, ok? Linha que vai indicar cronologia do livro, do tempo em que esse livro se situa. Por exemplo, começa aqui de 2000 anos antes de Cristo, ok? Ele vem até ano de nascimento de Cristo. Ele vai situar onde essa Bíblia se encaixa cronologicamente, em que período foi escrito, ok? Então todos os livros aqui vai aparecer timeline e mostrando em que período da história esse livro foi escrito. Outra coisa, essa Bíblia também ele vem com livros paralelos, vai vir com livros paralelos. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Aqui, por exemplo, você vai ter o que são livros paralelos? São livros que vai falar do mesmo assunto aqui na Bíblia, tá? Por exemplo, você tem aqui, dá uma olhada aqui, você tem 2 textos, esses textos aqui são paralelos, tá bom, gente? São paralelos. Você tem 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1 a 4, que vai falar de filhos de Davi, ok? Qual outro livro que vai falar a mesma coisa sobre o livro de Davi? Vai ser 2 livro de Samuel, capítulo 3, versículo 2 a 5. Vai falar que filhos de Davi em Hebron. Então são textos, ele vai trazendo textos paralelos junto. Qual outro texto, outro livro da Bíblia que fala do mesmo assunto, ok? Às vezes ele vem 3 livros ou 4 textos paralelos falando do mesmo assunto, que refere ao mesmo assunto. Então, por isso que eu acho muito interessante essa Bíblia de estudo. Os textos, como eu falei, é na tradução da NVI, Nova Versão Internacional, ok? Vem também com, como eu falei para vocês, com timeline, ok? E textos paralelos. Tem um livro, uma Bíblia muito interessante. Se você se interessar, pode comprar para estudo, ok? Não fica levando para a igreja, dando trabalho para o seu pastor, porque é uma Bíblia cronológica. Ele segue a ordem cronológica da escrita de cada texto, diferente da nossa Bíblia, que segue apenas a ordem do cânon, beleza? Segunda Bíblia que eu uso, essa já é a Bíblia que você pode levar para a igreja. Essa é a minha Bíblia que eu uso dia a dia, eu levo para a igreja, ok? Eu levo para a igreja, todo dia, ok? Toda vez que eu vou para o culto, essa Bíblia que eu transporto, que eu levo para lá, para cá, eu faço meu devocional, eu leio, eu estudo, ok? É essa aqui, é a Bíblia da liderança cristã. Bíblia da liderança cristã, com notas também de estudo de John Maxwell. John Maxwell é um exímio estudante, uma pessoa especialista em liderança, ok? É palestrante internacional também. John Maxwell é um americano que trabalha esse viés de liderança, ele estuda liderança. Então essa Bíblia veio com comentários, eu vou abrir aqui para vocês verem, ok? Vocês estão vendo, depois de cada livro vem aqui comentários de John Maxwell sobre liderança daquele assunto, ok? Liderança sobre aquele assunto, como aquele livro pode nos ensinar sobre liderança. Então, todos os livros vai vir com esse comentário de John Maxwell sobre liderança, sobre como nós podemos aprender com aquele assunto aplicando a liderança cristã, sobretudo, ok? Então, é um livro também muito interessante, é uma Bíblia interessante que eu uso dia a dia. Tradução dessa Bíblia é uma das que eu mais gosto, Almeida Revista Atualizada, ARA, ok? Revista Atualizada. Dá uma olhada, tudo bem? Bíblia de estudo de liderança cristã, com notas e artigos de John Maxwell. John Maxwell vai deixar artigos, vai deixar comentários sobre cada assunto relacionado com a liderança, ok? Muito bem, essa é a segunda Bíblia, esse eu uso dia a dia. Terceira Bíblia, essa aqui. Essa é uma Bíblia que eu sou extremamente apaixonado, ok? Olha aqui, é Bíblia de Estudo da Reforma. Bíblia de Estudo da Reforma. Essa Bíblia é da Sociedade Brasileira, Sociedade Bíblica Brasileira. Ele fez essa Bíblia em homenagem a 500 anos da Reforma Protestante. Muito interessante. Essa Bíblia é uma Bíblia que não deixa ninguém tocar. Eu sou muito apaixonado por essa Bíblia. Eu uso ela para estudar, ok? Inclusive essa Bíblia eu ganhei. Eu fiz tanta festa, né? Ganhei de um amigo querido, ok? Que fez essa Bíblia. Olha aqui, embaixo, ele vem com uma brasão. Eu vou colocar aqui, mais para frente, para vocês verem. É uma Bíblia, como eu falei, que veio, olha aqui na frente.
que eu vou explicar já já. Olha esse brasão. Esse brasão é da família do Martinho Lutero, que ele acabou usando como brasão do ministério dele, ok? Na Alemanha, naquela época, praticamente a maioria dos países da Europa, cada família tem um brasão que identifica a sua família. Martinho Lutero, esse brasão aqui, ele é o brasão da família que identifica a sua família, acabou usando para o seu ministério vida toda. Então, essa Bíblia, ele vai vir com história da Reforma. Primeiro vem com, olha aqui, eu vou colocar aqui, vem imagem do pai do Martinho Lutero, da mãe do Martinho Lutero, casa onde ele nasceu aqui em cima, ok? Essa é a casa onde Martinho Lutero nasceu. Vai vir história da Reforma Protestante, vai falar tudo aqui sobre história do Martinho Lutero, da sua família, contexto social, político e religioso da época que Martinho vivia. Depois vai falar da sua reforma, como o ministério de Lutero caminhou até o final da vida dele, ok? Vai falar o que levou Martinho Lutero a tomar posição exatamente para a reforma. Vai trazer aqui vários, também vem imagem do imperador alemão na época, a igreja onde Martinho Lutero depois vai ficar recluso. Enfim, vai falar toda a história da Reforma Protestante, ok? Vai trazer guerra camponesa, o casamento de Martinho Lutero, vai falar da esposa, vai falar da realidade social, traz toda a história. Aqui tem coisas assim, material extremamente interessante. Ele vai falar de catecismo, dieta de Augsburgo, vai falar de tudo sobre Reforma Protestante. Afinal das contas, a Sociedade Bíblica Brasileira fez essa Bíblia exatamente para homenagem a 500 anos da Reforma Protestante. Então, aqui no Brasil, ele lançou essa Bíblia de estudo. Aqui, ó, tem outra coisa muito interessante, gente. Se você pegar a Bíblia, você vai ver essa parte de cima são textos bíblicos. E aqui embaixo, tudo isso aqui embaixo, são comentários e artigos, ok? Explicando cada versículo. São artigos e comentários teológicos comentando sobre cada texto bíblico. Esse é um recurso extremamente interessante. Eu gosto, eu uso ele, ok? Para estudar. Muitas vezes, irmãos cristãos não fazem muito uso desses recursos que vêm, comentários teológicos, chaves bíblicas, né? Que vem explicando cada capítulo, cada versículo, ok? Bíblica, muito interessante. Essa Bíblia aqui é extremamente interessante. Dá uma olhada novamente. Bíblia de estudo da Reforma. Vem comentários aqui muito interessantes da Sociedade Bíblica Brasileira, ok? Texto da tradução em RA, revista atualizada, gosto demais, ok? Tem também, essa Bíblia acompanha muitos materiais, ok? Comentando Bíblia em si, ok? Eu gosto demais dessa Bíblia, falando aqui também da história, como eu falei de Martinho Lutero, a sua reforma, os textos que acompanham a Bíblia, texto de revista atualizada, ok? Muito interessante, mas uma das coisas que eu mais eu gosto aqui vem ilustração e comentários teológicos, comentários bíblicos e muitos materiais, muitas ferramentas acompanhando essa Bíblia. Demais, demais. Razão pela qual essa Bíblia, assim, de todas as Bíblias, meu xodó, tá bom? Muito bem. E a quarta e a última Bíblia que eu uso de estudo, como eu falei para vocês, eu tenho bastante tradução da Bíblia, vários, aqui em casa. Mas essas aqui são minhas Bíblias de estudo. Beleza? Essa aqui é a versão que provavelmente você conhece. NVI é uma tradução, os textos são NVI, nova versão internacional. É uma Bíblia de estudo também, super interessante, dá uma olhada. É uma Bíblia também que eu não levo para a igreja por conta de peso da Bíblia, eu uso mais para estudar. Essa Bíblia vem também com muitos recursos, muitos comentários. Dá uma olhada aqui também. Igual a Bíblia da Reforma. Olha aqui, meus amigos. Aqui você tem textos, às vezes vem um texto muito curto da Bíblia e o resto, tudo aqui embaixo são notas teológicas sobre um determinado assunto. Também vem ótimos recursos aqui para o estudo da palavra, ok? Então são Bíblias que eu divido. Gente, em relação à tradução da Bíblia, eu queria só comentar uma coisa. Muita gente, por exemplo, não gosta da tradução nova versão internacional. Não gosta desse, não gosta daquele e tal. A verdade é a seguinte. A Bíblia, não é como a Bíblia é fiel ao original, as outras não. Todas essas Bíblias, por exemplo, que eu apresentei para vocês, são todas fiéis à original. Só que a tradução é diferente. Qual que é o problema da tradução? Tem Bíblias, por exemplo, revista e corrigida, que é totalmente fiel à forma, ele é formal.
tradução. Tem duas formas de tradução da Bíblia, eu vou comentar aqui. Embora não dá para falar tudo sobre crítica textual aqui, de falar sobre tradução da Bíblia, talvez no próximo vídeo eu possa fazer um vídeo sobre isso, tá? A Bíblia basicamente faz tradução de seguinte forma, ok? Aqui, resumindo, ele faz tradução de equivalência formal e tradução de equivalência dinâmica. O que é tradução de equivalência formal? Equivalência formal, ele traduz literalmente do original. Só que vocês sabem, quem estuda linguística, que está me acompanhando, sabe como funciona. Eu nasci num país chamado Guiné-Bissau, que fala uma língua local, depois fala uma língua intermediária que é chamada crioula, depois nós falamos português e vem outras línguas também que nós aprendemos. Então, se eu contar um fato ou uma piada, por exemplo, direto, fazendo uma tradução direta de língua crioula para português, não tem graça. Se eu fazer uma tradução direta, literal, ok, de um determinado fato de crioulo para português, fica muito confuso. Você não dá para fazer isso. Eu estou falando de tradução de equivalência formal. Então, muitas vezes, não se faz tradução de equivalência formal, porque fica muito feio. Às vezes, perde o sentido, você não entende nada. Tem casos que sim, que você entende, tem casos que você não entende. Agora, na tradução de equivalência dinâmica, que normalmente, por exemplo, NVI foi feita, você pega um significado de uma tradução daquilo que o texto quis dizer e traduz para outra palavra, ou seja, com equivalente, sentido equivalente, ok? Porque se você traduzir literalmente, primeiro, não se traduz literalmente, não existe essa tradução literal, senão você vai colocar várias coisas impróprias, porque para uma língua significa uma coisa e para outra pode significar uma outra coisa, o sentido fica impróprio, tá? Então, razão pela qual existem diferentes traduções da Bíblia. Ok? Eu não estou falando aqui, por exemplo, na nova Bíblia Mensagem, por exemplo, que é uma perífrase daquilo que está sendo feito. E tradução do Novo Mundo, por exemplo, que praticamente não é Bíblia, tá? Mas eu estou falando dessas Bíblias, Nova Versão Internacional, Revista Corrigida, Revista Atualizada, nova Revista e Atualizada, assim sucessivamente. São traduções diferentes porque cada um usa um método próprio. Ou usa método de equivalência formal, ou usa método de equivalência dinâmica, ok? E geralmente usa-se, por exemplo, nessas versões aqui, que chegam um pouco mais na nossa linguagem atual, são de equivalência dinâmica, porque ele transporta aquilo que é sentido aqui para outra língua, mas é o sentido próprio, ok? Próprio sentido, mas ajustado à linguagem que a Bíblia está sendo traduzida. Vocês estão entendendo? Então, razão pela qual nós temos diferente tipo de tradução. Tem gente que fala, eu não gosto de tradução tal, não gosto de tradução, tudo bem. De repente a linguagem e tal. Se você pegar a linguagem, eu faço bastante isso. Eu pego Nova Versão Internacional, depois pego Revista e Corrigida, depois ao lado eu pego Revista e Atualizada. E eu vou vendo cada versículo. Tem coisas que até parecem engraçado, ok, no outro. Mas, basicamente, eles pegam na Nova Versão Internacional e Revista Atualizada e Nova Revista Atualizada, tradução de equivalência dinâmica. Pegar sentido que se quer dizer originalmente, ok? E traduzir para conceito equivalente numa outra língua. Isso não significa que uma tradução ruim, não é legal, não tem nada. Tem a ver com questão de tradução, tem a ver com questão de linguagem. Porque você não pode pegar algo formal, ok? Ou tradução literal de um assunto para outro. Quem estuda inglês, quem estuda língua, sabe que ninguém faz tradução dessa forma, ok? Então, tradução sempre é feita com equivalência, sentido próprio, mas numa outra língua. Porque se você pegar como está, não dá para traduzir. Fica uma coisa sem sentido e ridículo. Obrigado, gente, vocês que nos assistiram até aqui. Nós decidimos trazer esses quatro Bíblias para compartilhar com vocês. Se você se interessar, pesquisa aí. Nós não temos ninguém para indicar. Eu não tenho nenhum acordo com ninguém, ok? Para poder falar, vou fazer esse vídeo porque você é patrocinado. Ninguém me patrocina, eu faço isso aqui, ok? Como um instrumento, uma ferramenta de eu compartilhar a palavra de Deus e compartilhar aquilo que está dentro do meu propósito de vida com os irmãos. Você conhece o nosso trabalho, não saia, dá like, aperta o sininho, inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe e até mais!